Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você. Então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja o primeiro a receber a notificação quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então fica com Deus e vamos para o vídeo. Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Esse é mais um vídeo aqui no canal Mix do Digo. E nesse vídeo de hoje eu venho trazendo mais uma poderosa mensagem da parte do Senhor Jesus, tá? No vídeo de hoje eu quero trazer uma resposta, né, a uma pergunta que me fizeram, e com isso eu quero dar início a uma série de vídeos que eu vou postar, né, conforme o tempo e conforme forem feitas as perguntas. Não posso prometer que será toda semana, nem todo mês, mas conforme as perguntas vierem a mim, né, e conforme o Senhor for me dando a resposta, eu vou gravando o vídeo e vou postando aqui no canal em resposta para cada pergunta, tá? São perguntas que eu considero difíceis, pelo menos para mim, né? Talvez para você seja fácil, mas para mim são perguntas difíceis, né? E são essas perguntas que eu quero buscar respostas tanto para você quanto para mim, né? Não porque eu saiba mais, não porque eu tenha algum estudo, eu não sou teólogo, não sou formado em teologia, não uso técnicas de interpretação humanas, né? Eu procuro depender somente da revelação do Senhor para responder as perguntas, para estudar na palavra de Deus. E geralmente eu só busco em outras fontes quando é significado de alguma palavra, alguma coisa assim no dicionário, mas não vamos entrar em detalhes. Vamos partir para o vídeo. E nesse vídeo de hoje é uma resposta à pergunta do irmão Rodolfo, de Campo Grande, Rio de Janeiro. A pergunta dele foi a seguinte: por que Ananias e Safira foram fulminados por Deus logo no tempo estabelecido por Cristo, que é a graça, o tempo da graça, tá? Então vamos aqui na palavra de Deus buscar a resposta, né, para essa pergunta. Eu levei mais ou menos uma semana, né? Não pude estudar essa pergunta todos os dias, mas graças a Deus que me deu entendimento, me deu sabedoria para que pudesse trazer a resposta para essa pergunta. Então vamos lá. Vamos abrir aqui no livro de Atos, capítulo 2, né, versículo 41. Porém, vamos ler a partir aqui do versículo 37, tá? Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos é leia o contexto, tá? Eu só vou ler os versículos principais para o vídeo não ficar muito estendido, tá? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Vou repetir a pergunta: por que Ananias e Safira foram fulminados por Deus logo no tempo estabelecido por Cristo, que é a graça, tá? O tempo da graça. Vamos lá, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou cada um havia necessidade, né? Segundo cada um havia de necessidade, de necessário, tá? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tá? Por que eu li isso aqui? Para a gente entender como é que começou. Porque a pergunta fala de como Ananias e Safira foram fulminados por Deus logo no tempo estabelecido por Cristo, que é o tempo da graça, tá? Ou seja, tempo do Espírito Santo. Nessa parte aqui, Jesus já não estava mais presente na sua forma humana, tá? Já não estava presente fisicamente neste mundo, mas ele já havia enviado o Espírito Santo, tá? Já havia enviado o Espírito Santo. E aqui diz no versículo 44: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou necessário. Mister é necessário. Pois bem, sabendo disso, né? A pergunta quer saber, né, o nosso irmão Rodolfo quer saber por que eles foram fulminados no tempo da graça, né, no período ali do Espírito Santo, que é o mesmo que nós estamos hoje, nos dias de hoje, tá? Por que aquilo aconteceu? Vamos continuar lendo, né, que você vai entender. Vamos ver agora aqui, ainda no livro de Atos, só que no capítulo 4, a partir do versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Muita atenção nessa parte, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, tá? Aos pés dos apóstolos. Então o que acontecia aqui? Não havia na igreja, no início da igreja, né, não havia nenhum necessitado. As pessoas que se convertiam e tinham necessidades, os outros vendiam suas propriedades, suas herdades, suas casas, seus bens, e repartiam, né? No caso, eles depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com quem tinha necessidades, entendeu? Quem não tinha dinheiro para comprar comida, quem não tinha dinheiro para comprar roupas, para pagar os aluguéis, eu não sei, tá? Quem tinha necessidade,
de várias formas, né? Vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Eu não sei se vocês perceberam uma coisa, tá? Em nenhum momento foi ordenado que eles vendessem as suas propriedades ou que dessem o valor da propriedade vendida aos pés dos apóstolos. Eles sentiam isso no seu coração. Eles faziam, era uma atitude que partia deles. Não era uma ordem, não era um mandamento, tá? Eles simplesmente se compadeciam, certo? Se colocavam no lugar das pessoas que tinham necessidades e pensavam, poxa, aquela pessoa não tem nada ou tem pouco e eu tenho muito, eu tenho sobrando, eu tenho 3 casas, eu tenho 10 carros, eu tenho 3 terrenos, certo? Então vou vender um deles, vou vender um terreno, vou vender uma casa, vou vender um dos meus carros, certo? Vou vender ali uma propriedade minha e vou dividir com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que não têm nada ou que tem muito pouco, certo? Para que todos ficassem igualados financeiramente, tá? Financeiramente. Só que isso, em nenhum momento os apóstolos determinaram para que ele, vai lá, vende a sua casa, vende a sua propriedade, vende o seu terreno, vende o seu carro, tá? E traz o dinheiro para cá, traz o dinheiro para mim. Em nenhum momento eles falaram isso, tá? Em nenhum momento. Eu não achei eles falando isso. Eu não encontrei, tá? Eu procurei, eu não achei os apóstolos falando isso. Traz para mim, vende e traz para a gente que a gente vai distribuir para os necessitados. Isso foi algo que partiu deles. E por que ele levavam para os apóstolos? Porque os apóstolos eram autoridade, eram os pais da igreja, foram os que deram início, né? Jesus falou que a igreja seria fundada ali pelos apóstolos, certo? Seria iniciada através dos apóstolos, tá? A igreja do Senhor, a igreja de Deus, de Cristo, foi iniciada através dos apóstolos, tá? Que pregando, reuniam as pessoas, faziam culto, pregavam a palavra nas casas e batizavam as pessoas, tá? E aí a igreja foi se formando, foi crescendo, né? Só que as pessoas, elas se convertiam e não tinham, às vezes elas não tinham uma condição boa financeira, tá? Então, ali para que todos ficassem iguais, os que já tinham se convertido se comoviam e vendiam suas propriedades para que todos ficassem de igual para igual, tá? Então, esse é o motivo pelo qual eles vendiam. Não era uma ordem, não era ordenança, nem mandamento, nem cobrança de nada. Era algo que partia do coração deles, tá? Versículo 32. Vamos ver aqui agora no capítulo 5. Aí agora já chegando na parte que eu queria. Capítulo 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Começou aqui. Ele reteve parte do preço, tá? Se você olha aqui, ó, versículo 4. Cadê? Não, capítulo 2, versículo Cadê?
Cadê? Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Ó, aqui, ó. Capítulo 4, versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Aqui no capítulo 5 diz que ele reteve parte do preço. Então esse foi o erro dele, começou aqui, tá? O problema todo começou aqui. Ele vendeu e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, Safira também sabia que o Ananias reteve parte do preço do valor da venda da propriedade. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ele foi lá na maior cara lavada, com parte do dinheiro da venda da propriedade dele, e depositou aos pés dos apóstolos. Olha, eu vendi uma propriedade e eu trouxe aqui o valor da propriedade para ajudar os que têm necessidade. Só que Pedro já tinha recebido uma revelação pelo Espírito Santo da parte de Deus sobre essa venda. E quando Ananias trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, né, está escrito aqui que disse então Pedro, no versículo 3: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O Pedro, ele já sabia que o Ananias tinha guardado uma parte do dinheiro, tá? Uma parte do valor da venda da propriedade. E isso foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Aí Pedro falou: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu, tá? Então vamos aqui por partes. O Pedro falou: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, todos ali quando vendiam, ninguém mandava eles vender. Eles vendiam porque queriam. E eles levavam todo o valor porque queriam para os pés dos apóstolos, para que fosse repartido com os necessitados, tá? Você deve estar com a mente, os pensamentos embolados, mas já já você vai entender o real significado disso aqui, a revelação que o Senhor me deu para passar para você, tá? Assim como você, eu também não entendia esta passagem, também não entendia este acontecimento que houve aqui, tá? Mas tudo que Deus faz tem um propósito, tá? Tudo que Deus faz tem um propósito. Então olha só. Ninguém mandou Ananias vender. Aí ele vendeu. Ninguém mandou ele entregar o valor, mas ele foi. Porém, ele sabia que todos entregavam o valor integral da venda, o valor total, tá? Se vendeu por 100 mil, então eles levavam os 100 mil. Só que o Ananias, ele vendeu, né? Vamos colocar aqui 100 mil, né? Por exemplo, e ele só levou 70. Ele não levou o valor total, ele levou uma parte, tá? Só que, né? Ele levou a parte e depositou aos pés dos apóstolos. Só que Pedro, ele já tinha recebido essa revelação do Espírito Santo e falou para ele: por que você reteve parte do preço? Por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração
para que você mentisse para o Espírito Santo. Por que que Pedro diz que ele mentiu para o Espírito Santo? Porque quando ele chegou, provavelmente não está escrito, né? Mas Pedro diz que ele mentiu para o Espírito Santo. Com certeza ele chegou ali falando que aquele era o valor da venda, né? E não era. Ele poderia ter falado, essa aqui é uma parte do valor da venda. Mas como Pedro disse que ele mentiu, né? Com certeza ele falou que era uma parte, tá? Aí Pedro falou: guardando-a não ficava para ti. Ou seja, se você tivesse deixado a sua propriedade lá, ela não ia continuar sendo sua? Ninguém te pediu nada. Ela era sua, a propriedade era sua. E vendida não estava em teu poder. Ou seja, você vendeu. Então o valor que foi adquirido na venda não estava em teu poder, não era teu. Por que formaste este desígnio em teu coração? Aí ele fala que ele formou esse desígnio no coração dele. Por que você formou esse desígnio? Por que você teve essa ideia maligna no teu coração? Tá? Por que você, mesmo sabendo que todo mundo entregava o valor integral da venda, você entregou parte, mas disse que era o valor integral? Por que você mentiu? Aí ele falou: você não mentiu para os homens, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Tá? Por quê? Pedro estava querendo dizer assim: se você mentisse para mim, se você estivesse mentindo para mim, eu não ia saber. Mas você mentiu para Deus. Você mentiu para Deus. E para Deus nada fica encoberto, tá? As trevas, a escuridão, para Deus é a mesma coisa que a luz. Para ele as trevas e a luz é a mesma coisa, porque ele é luz. Então ele não vê diferença, porque tudo é luz. Quando ele olha, nada fica escondido, tá? Tudo fica exposto diante dos olhos do Senhor, tá? E Ananias, ouvindo essas palavras, não mentiste aos homens, mas a Deus, caiu e expirou, ou seja, morreu, caiu durinho, bateu as botas. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, tá? E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram, tá? Agora vamos aqui, eu vou continuar aqui a leitura já, mas eu quero expressar também o entendimento que eu tive aqui, né, sobre esse assunto. No momento que Ananias mentiu, né, pode ter sido tanto ao falar para os apóstolos, né, o valor, que aquele ali era o valor integral, como ele pode ter mentido na venda, tá? Ele mentiu na venda, ali no diálogo com a pessoa que iria comprar. Mas como assim? Eu vou explicar. Provavelmente, né, ele mentiu no momento do diálogo para a venda da propriedade dele com a pessoa que iria comprar. No diálogo, ele deve ter dito que queria vender para ofertar o valor, para dar o valor, para ajudar. Não era uma oferta, né? Era algo que era feito de coração ali na hora, movido pela vontade de cada um. Não era uma oferta ordenada por Deus, tá? Para dar o valor e ajudar os de menor condições na igreja. E na hora de depositar o valor vendido diante dos apóstolos, ele não disse o valor real que havia vendido, porque tinha guardado parte do valor para si. Ou seja, ele mentiu 2 vezes, né, provavelmente. E Pedro falou: a propriedade não era tua, ou seja, ninguém mandou ele vender. Ele quis vender. Provavelmente ele pensou que, dizendo que era para ajudar os mais humildes na igreja, os mais necessitados, poderia vender mais rápido ou mais caro, tá?
Então ele pode ser que tenha se aproveitado daquela ocasião que todo mundo estava vendendo as coisas para ajudar os necessitados da igreja, para tirar um lucro, né? Vou vender mais caro, vou falar que é para ajudar os necessitados, levo uma parte do valor lá para ninguém desconfiar, para ninguém dizer que eu sou avarento, né? Então vou levar uma parte, porque senão eles vão desconfiar de mim, e vou ficar com a outra parte. Eu vou vender no valor mais caro para não sair no prejuízo. E ele deve ter tido um pensamento assim, né? Isso é maligno, tá? Isso é maligno diante de Deus. Por quê? Ele se aproveitou da situação, da atitude dos outros, e viu que estava funcionando. E o que ele fez? Ele deturpou aquilo e falou: eu vou me aproveitar que está todo mundo vendendo. Todo mundo na cidade sabe que os cristãos, né, que já estão convertidos, estão vendendo propriedades para ajudar os mais necessitados na igreja. Eu vou vender por um valor mais caro, ou vou vender mais rápido, tá? Ele pode ter tido esse pensamento, é muito provável que ele tenha tido esse pensamento, tá? E com isso eu aprendi 4 lições, tá? Primeira lição: nunca concordar com o erro do outro, pode custar caro, tá? Isso a gente vai ler aqui daqui a pouco. Segunda lição: se der algo para alguém, para Deus, para outra pessoa, para um irmão, para uma irmã, dê com alegria, não dá chorando não dá com tristeza, com remorso. Poxa, vai me faltar, vai fazer falta, não vou conseguir pagar a fatura, se eu tirar essa parte aqui para ajudar o irmão não vou conseguir, então não dá, tá? Então é melhor que você não dê do que dar com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria, tá? E não é só com oferta, é com tudo. Se você quer dar algo para alguém, dê com alegria. Terceira lição: se no intuito do coração houver falsidade ou pensamento desse, igual eu falei, que provavelmente Ananias teve, de se aproveitar ou algo assim, Deus não recebe, tá? Deus, ele não vai receber, tá? Porque Deus só recebe algo que é feito honestamente, algo que é feito às claras, algo que é feito de coração, com alegria, tá? Quarta lição: o Senhor não quer que façamos as coisas como que por obrigação, mas sim com alegria e de bom grado, tá? De bom grado. Então a gente tem que fazer as coisas com alegria, com felicidade, porque tem que ser de coração, tá? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 7. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, ó Safira, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Confirmou o valor, a parte, né, que o Ananias combinou com ela. Falou: ó, a gente só vendeu por essa parte aqui, essa outra parte aqui é nossa. Então ela só falou o valor da parte que o Ananias disse que ia trazer. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu, bateu as botas. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Claro que todo mundo ficou sabendo, Pedro falou, né? Todo mundo viu ali. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, tá?
Aí aqui eu quero ressaltar uma coisa. Eu não achei na palavra de Deus. Se você souber aonde está escrito a palavra fulminar, coloca aí nos comentários aí. Eu não encontrei, tá? Não encontrei. Eu tenho lembranças de que já ouvi essa palavra fulminar em um dos cultos, algum pastor pregando, porém eu não encontrei na Bíblia. Com certeza nessa época que eu ouvi essa palavra em alguma pregação, em algum culto, eu não tinha a mente que eu tenho hoje, né? Eu, quando estou no culto e o pastor está pregando, eu estou analisando se o que ele está falando está escrito, ou analiso em casa e para conferir, né, se o que o pastor está falando está realmente escrito, porque eu já ouvi muita coisa em cima do altar que não está escrito na palavra de Deus, ou que contraria o que está na palavra de Deus. Então eu estou sempre ali analisando, pesquisando se o que está sendo falado está em concordância com a palavra de Deus e se está escrito. E eu não achei a palavra fulminar, tá? Eu lembro que eu ouvi essa palavra fulminar quando falava de usar, lá quando Davi trazia de volta a arca da aliança para Jerusalém, né? Que no caminho ele até deixou, depois dessa morte de Uzá, que tocou na arca porque os bois tropeçaram, ele tocou na arca e na hora ele morreu. Então nessa hora que ele tocou na arca e morreu, eu ouvi o pregador falar que ele foi fulminado. Só que na época eu não fui conferir se era isso mesmo que estava escrito. E eu fui procurar, está escrito que ele expirou, tá? E em seguida o Davi teve temor, né, diante daquela situação, e deixou a arca da aliança na casa de Obed-edom por acho que 3 meses, tá? E Obed-edom foi muito abençoado, mas enfim, vamos voltar aqui para o assunto. Então, por que, respondendo agora a pergunta, depois de ler tudo isso, depois de juntar aqui todos os fatos e provas, por que Ananias e Safira morreram, né, ali na graça, no tempo da graça, determinado após o tempo do Senhor Jesus entre os homens, tá? Por que Ananias e Safira morreram no tempo da graça, na igreja, tá? Eu resumi tudo aqui, ó. Resumo: Ananias e sua esposa Safira tinham propriedades, e ninguém mandou que eles vendessem, e ninguém mandou que eles dessem o valor adquirido. Eles podiam ter vendido e ficado com o valor. Ninguém ia cobrar, talvez eles não tivessem morrido, talvez. Mas eles quiseram vender e dar o valor, porém inseriram uma mentira, não falaram o real valor da venda. Mas eles não precisavam mentir. Eles poderiam ter dito o valor da venda, mas que não iriam dar o valor total. Era simples. Olha, o apóstolo Pedro, a gente vendeu por 100 mil, só que eu só quero dar 70. Eu quero ficar com 30, que eu tenho com as coisas para fazer. Eu quero juntar, eu quero guardar, eu quero, tá? Esses 30 mil vai ser meu e 70 eu quero dar para ajudar os irmãos. Eu não vou dar tudo. Caramba, não precisava mentir. O problema é a mentira, a mentirinha. Não precisa ser uma mentirona, entendeu? Não precisa dar muita volta não. A mentira, ela tem perna curta, tá? E Deus, ele não trabalha na mentira. Deus não trabalha na falsidade, tá? Eles poderiam ter dito o valor da venda, mas que não iriam dar o valor total. Mas preferiram mentir. Ou seja, eles foram avarentos. Eles quiseram ficar com o valor, eles quiseram guardar e mentir acerca daquele valor. Ou seja, eles foram avarentos, porque eles achavam com certeza que as pessoas iriam julgar eles ou desconfiar, não sei. Então eles falaram que venderam por um valor menor ao que eles tinham vendido. Então isso aí é avareza.
Avareza. Pelo menos eu consigo encaixar no meu entendimento isso na avareza. Essa situação nos deixou exemplo de que a avareza não herda a salvação, tá? Por que eles morreram? Porque tiveram avareza no seu coração. A avareza entrou no coração deles. Jesus ele falou: não podeis servir a dois senhores, ou há de servir a um e aborrecer o outro, ou há de amar a um e odiar o outro, tá? Não podeis servir entre Deus, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a mamon, tá? Não podeis servir nem a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou serve ao dinheiro ou serve a Deus. E aqui Ananias, ele serviu ao dinheiro, porque ele escondeu, ele encaixou a mentira ali no meio. Não tinha necessidade. Mas como Pedro disse, que Satanás encheu o coração dele. Então, né, com a mentira, com a avareza, ele teve seu coração ali cheio por Satanás. E também a mentira, né? A mentira e a avareza. A palavra diz assim, ó. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras. Vamos ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. Vamos aqui, versículo 9, perdão. Versículo 9, versículo 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ali no capítulo 5, versículo 11, diz que houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, tá? Ou seja, todos tiveram temor, ou seja, aquilo ali serviu de lição, tá? Então, por que Ananias e Safira... A Safira morreu porque concordou com Ananias. Por que Ananias morreu? Ele morreu, né? Porque ele deixou Satanás encher o coração dele com a avareza, com a mentira. E isso se tornou um exemplo para que os outros não fizessem igual, tá? Então Deus usou aquilo ali para dar um ensinamento, um exemplo para a sua igreja nessa terra, tá? Então esse é o motivo, tá? Que eles morreram, para ser exemplo que o que eles fizeram não se deve fazer. Se Deus não mandou e você quer fazer, então faça direito, tá? Não coloque a mentira no meio, porque a mentira não é de Deus. Se Deus não mandou você fazer, você não precisa fazer. Mas se você resolver fazer, então faz direito. Se você quer ajudar alguém e Deus não mandou, então faça direito, tá? Ele disse: amai os outros, amai o próximo como a ti mesmo. Então, se você quer demonstrar que ama o próximo, dando algo, dando um valor, dando um presente, né? Que muitos chamam aí dar uma oferta, enfim, seja o que for, faça com alegria, não faça com tristeza, tá? Não faça com tristeza. Então, meus amigos, meus amados, meus irmãos, espero que, assim como a minha vida foi abençoada com essa palavra, com esse entendimento, né? Espero que a vida de vocês também tenha sido abençoada e que Deus tenha acrescentado ao conhecimento de vocês, em nome de Jesus. Então, esse aqui é mais um vídeo
ficamos por aqui. Até a próxima pergunta difícil. Então, se você tem alguma pergunta difícil, eu disse pergunta difícil, deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou procurar a resposta, tá? E não vou estipular tempo para responder, porque eu dependo, né, do tempo de Deus. Então, do tempo que Deus me fizer levar para encontrar a resposta ali, pesquisando a palavra, né, eu vou, assim que encontrar a resposta, eu vou trazer a resposta aqui no canal através de um vídeo, tá? Então, fica na paz do Senhor Jesus e se inscreva no canal. Não se esqueça, ative as notificações. E se você gostou do vídeo, gostou do que foi falado, deixa aí o seu like, tá? Se você tiver alguma crítica, reclamação, qualquer coisa, algo que você não concorda que eu tenha falado, deixa tudo aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.